Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra vocês e sim, temos os resultados das eleições no Reino Unido e temos um novo primeiro-ministro. Como esperado, o Labour, partido de esquerda aqui no Reino Unido, é um novo partido no poder e no vídeo de hoje eu vou fazer um resumão do que aconteceu, quais foram os pontos ali importantes que a gente precisa anotar e como vão ser as coisas no Reino Unido daqui pra frente. Então, se liga que você vai entender assim, uma visão geral dos resultados das eleições e você vai ver que essa eleição não foi algo extraordinário só pelo número de votos pelo partido de esquerda, mas várias outras coisinhas aconteceram que são importantes a gente prestar atenção, beleza? Então vem comigo que esse vídeo vai ser top. Lembrando, amanhã aqui nesse canal às 6 horas da tarde vai ter uma live que a gente vai falar sobre investimento imobiliário, como funciona aqui no Reino Unido, como é que você faz para você começar a investir aí, comprar casas em leilão, fazer reforma, revender, entrar em clube de investimento onde você pode, com um valor mínimo, começar a construir o seu patrimônio aqui no Reino Unido, como a gente já fez em alguns projetos e já foram documentados aqui no canal. Amanhã você aprende tudo isso às 6 horas da tarde e também, lembrando, dia 7 de setembro, 7 de setembro, Thiago Nigro pela primeira vez no Reino Unido. Os ingressos estão, assim, saindo muito rápido. Se eu fosse você, já garantiu o seu. Antes que vire o lote, você tem que pagar mais para poder estar com a gente nesse dia incrível. Thiago Nigro, Mayra Card, Bruno Velar, eu, João, Yuri Meira, vários outros palestrantes. Vai ser um dia top para você aprender muitas coisas que vão te ajudar a ter resultados diferenciados, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber. Os conservadores tiveram uma derrota absurda. Foi a maior derrota de todos os tempos dos partidos conservadores. Eles perderam muitos seats ali no parlamento. Você que acompanha aqui já sabe como é que funciona a eleição. Funciona na base de assentos e eles perderam muitos assentos, fazendo com que o Labour tenha uma maioria de mais de 400 pessoas no poder, o que foi a segunda maior vitória da história do partido Labour aqui no Reino Unido. Felipe, top. Quer dizer, então, que o Reino Unido está 100% voltado para a esquerda, que o partido de esquerda é o melhor e a melhor solução para todos? Mais ou menos. Vocês têm que entender um pouquinho os números, porque vocês sabem que a eleição aqui ela não é necessariamente focada no número de votos, e sim no número de assentos. Então, sim, a vitória do Labour foi gigantesca, mas a gente tem que entender o que causou isso, né? Porque é muito mais um desgosto pelos conservadores que fez essa vitória ser tão grande. É bem provável que o Labour ganharia de qualquer maneira, mas esse gap tão grande foi um desgosto pelos conservadores que não têm feito um bom trabalho no ponto das pessoas de direita. Então, os conservadores, que são considerados um partido de direita, no ponto de vista de quem apoia a direita, eles não eram tão de direita assim. Falaram que os conservadores e o Labour eram quase a mesma coisa nas suas políticas. Faziam algumas críticas a políticos como, por exemplo, o Boris Johnson, de estar implementando algumas políticas de green energy, essas coisas que são coisas mais voltadas à esquerda. Então, os conservadores não estavam tão posicionados assim à direita, o que gerou um transtorno muito grande na galera da direita, fazendo com que a esquerda ficasse ainda mais forte e tivesse essa vitória catastrófica. Catastrófica não, grandiosa, né? Catastrófica seria algo negativo, mas aí depende do ponto de vista. Então, essa vitória grandiosa no poder. O que vocês têm que entender é o seguinte: olha que loucura, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer essa mutreta aqui. Rapidamente. Olha isso aqui. O Labour teve 34% dos votos, mas ocupou 63% dos assentos. Se você for pensar, né? Se você for analisar que o voto não é obrigatório no Reino Unido e você for colocar isso em números, para vocês verem que loucura que é as eleições aqui. É possível que mais de 80% da população britânica não votou a favor do Labour. Mas eles tiveram essa vitória grandiosa. Isso porque o sistema de votos funciona dessa maneira. E é para os dois lados. Já foi para os conservadores e agora é para o Labour. Então, eles tiveram 34% dos votos, mas ocuparam 63% das cadeiras. Os conservadores tiveram 24% dos votos, que aí é 10% a menos, e 19% das cadeiras. Olha o Reform UK, que foi um dos partidos que estava tentando
buscar aí votos de direita, teve 14% dos votos, só que só teve 1% dos seats, só conseguiram 5 primeiro-ministros, e a gente vai falar do Reform UK já já. Então olha que loucura, um partido novo, que veio para representar essa nova direita, teve 14% dos votos, mas apenas 5 seats. Loucura que os liberais democratas tiveram menos votos do que o Reform UK, mas tiveram muito mais assentos, tiveram 60 e pouco. Então, a votação, né, no Reino Unido, o sistema eleitoral, ele ajuda muito os grandes partidos. Ele ajuda muito os grandes partidos pela maneira que é. Então, por exemplo, como são vários assentos em várias várias áreas, digamos assim, né? A pessoa tem que ganhar naquela área. E conforme os grandes partidos já são bem estabelecidos, é bem difícil deles perderem os seus assentos. Mas tivemos essa vitória grandiosa do Labour, que vai estar aí no primeiro, no poder por pelo menos 5 anos. Eu acredito, minha opinião, que o Labour continua no poder por no mínimo uma década, tá? Porque a reeleição com uma vitória tão grandiosa como essa é grande, porém, pessoas que apoiam a direita falam que os resultados negativos vão vir rápidos porque eles não têm um plano. Mas vamos voltar aqui para os números para vocês entenderem coisas bem interessantes aqui. Esses foram o número de assentos. O Labour, 412, ganhou 21. Os conservadores perderam 250, estão com 121. Liberais democratas, 72. E o Reform UK está aqui. Qual que é o grande problema para os conservadores agora? Eles são quase um quarto do Labour. Esse é o primeiro problema. Outro problema muito grande. O Rishi Sunak já falou que vai sair fora. Ele já falou que não vai ser o líder dos conservadores. Tomou um pau nas eleições, não faz sentido ele continuar sendo primeiro-ministro. Ele já falou que vai sair fora. Só que aí tem um grande problema. Porque quem vai ser o próximo líder da oposição, o próximo líder dos conservadores? Grande parte dos nomes que a gente tinha, como por exemplo a Liz Truss, né, que fez uma péssima campanha e fez os conservadores despencarem, ela nem foi votada como membro do parlamento. Então grandes nomes importantes não estão nem mais no parlamento, portanto nem podem ser líder dos conservadores. Sobraram alguns nomes e um nome muito comentado, mais uma vez, é do Nigel Farage, que por mais que tenha conseguido apenas, se a gente colocar aqui, ó, vamos olhar aqui no todos, o Reform UK conseguiu apenas 5 votos, 5 assentos. Um deles é do Nigel Farage, que pela sua primeira vez foi eleito primeiro-ministro, membro do parlamento, e vai estar lá cutucando todo mundo. Mas, olha que loucura, eles ainda pensam em colocar o Nigel Farage do Reform UK como líder dos conservadores e fazer algum tipo de fusão. Isso pode ser a próxima oposição aqui do Reino Unido, né? Então, por isso que é bem importante saber que o Nigel Farage conseguiu um assento, coisa nas entrelinhas. O Labour ganhou com disparado, porém, se você for ver a porcentagem de votos, não foi tão grande. Segunda coisa, os conservadores perderam muitos assentos e tem muita gente importante que não está mais no parlamento, então vai ser difícil escolher um novo líder. Terceira coisa, Nigel Farage pela primeira vez como membro do parlamento e falou que vai bater de frente com o Labour. Se você for ver pelo número de votos, olha só que interessante, se os conservadores e o Reform UK tivessem juntos nessa eleição, eles teriam mais votos na porcentagem do que o Labour. Talvez não teriam mais assentos, mas teriam mais votos e o que provavelmente seria uma eleição muito mais parelha. Então sim, o Reform UK cutucou e incomodou muito os conservadores nessas eleições. O que vai acontecer é o seguinte, isso é fato. Para os conservadores recuperarem um pouco da sua moral, eles vão ter que cada vez mais ir para a direita, já que os seus eleitores acreditam que eles estão muito com visões de esquerda, por isso são muito parecidos com o Labour, eles vão ter que ser bem de direita. Então vão ter que colocar um líder bem de direita ou fundir, fazer algum tipo de aliança com o Reform UK. Então saiba que a oposição que teremos nesses próximos anos será um partido dos conservadores, provavelmente com muito mais de extrema direita, digamos assim, do que os conservadores do Rishi Sunak, Boris Johnson e assim por diante. Enquanto isso, o Labour, com uma grande maioria, governando tranquilamente, passando quase todas as leis, vão poder aí executar o seu plano sem nenhum problema. O que vai ditar o sucesso do Labour não vai ser o resultado, vai ser o resultado dos seus projetos, porque pode querer o que for. O Rishi Sunak, ele prometeu algumas coisas e ele conseguiu cumprir a parte da inflação, a parte dos policiais que ele colocou, não conseguiu cumprir a imigração, e aí tem que ver o que o Labour vai prometer, se vai conseguir cumprir ou não.
Então agora a gente começa a ver as novas cartas, os novos nomes, quem serão os novos ministros, quem vai ser o novo ministro da Defesa, quem vai ser o ministro que vai tomar conta da imigração, quem vai ser o novo líder dos conservadores. A gente está entrando numa nova era na política do Reino Unido, onde teremos debates bem interessantes no parlamento, teremos um partido governando completamente diferente do que a gente teve nos últimos 14 anos, né? Por exemplo, eu aqui no Reino Unido só morei aqui em partidos, em mandatos de conservadores. Eu não sei como é o país do Reino Unido ser liderado por um partido de esquerda, e nós vamos ver isso e vamos acompanhar tudo isso aqui no canal. Quando tiver qualquer notícia, a gente vai ver, vamos fazer comparações, vocês vão ficar por dentro de tudo. E é bem importante porque pode ser que tenhamos mudanças drásticas. Eu acredito que vai ser bem parecido com o que a gente tem hoje em dia, porque eu sempre falei isso no canal, que a esquerda e a direita do Reino Unido, elas nunca foram tão distantes quanto a esquerda e a direita do Brasil, tá? Mas, agora com uma nova direita surgindo, os debates vão ser um pouco mais intensos, mas eu acredito que quem vai estar no poder não vai ser tão diferente, talvez, do que a gente tinha atualmente. Tanto é que as políticas são bem parecidas, mas vamos ver o que vai estar rolando. O que importa é, Labour ganhou, como previsto, massacrou, só que o sistema político é totalmente diferente aqui e pode ser que não não foi um apoio, a população abraçou, tá todo mundo querendo, não. É muito mais pela falta de qualidade e potencial no partido dos conservadores do que somente o Labour. Não tô querendo tirar o crédito, foi uma vitória esmagadora, mas a gente sabe que muita gente, a divisão entre os conservadores e o Reform UK fez com que os Labour ganhassem de uma maneira tão grandiosa assim. Veremos como serão nos próximos capítulos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amanhã tem live aqui no canal. Vejo vocês na live. Aquele grande abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.